Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos analisar um pouquinho então sobre a glutamina, esse aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo é capaz de produzi-lo e que, de acordo com muitos vídeos e notícias na internet, ele é um excelente suplemento, né? Existe essa suplementação glutamina para ajudar na performance, recuperação, por exemplo. E nós vamos analisar hoje se os estudos mostram isso. Por quê? Porque eu me deparei com uma matéria aqui, aí no UOL, né? Que tem o tema: glutamina não melhora imunidade e resultado do treino. Conheça o suplemento. Lendo essa matéria, ela menciona aqui, ó, já no comecinho, o resumo da notícia, né? Ó, a glutamina, um aminoácido abundante no corpo, usado na produção de tecidos e fonte de energia. Olha só, grande parte da substância, 80%, é produzida naturalmente pelo organismo. O restante vem da ingestão. E olha que interessante. Em excesso, ela pode provocar resistência à insulina, similar ao diabetes tipo 2 e insuficiência renal. Então, pensando um pouco com respeito à suplementação da glutamina. Se o nosso corpo consegue produzir 80% naturalmente, se você ingere proteínas, por exemplo, você faz uma dieta, você tem o cálculo certinho, você está ali consumindo o seu 2,2 grama por quilo de peso corporal, você não acha que você já está consumindo 100% da sua necessidade? Será que você suplementando não seria um excesso que poderia causar casos semelhantes a diabetes e insuficiência renal? Vamos ver o que os estudos mostram, na verdade, um pouquinho mais sobre isso, sobre outras coisas. Será que a glutamina não seria benéfico para pessoas que talvez passem por outros problemas, como overtraining, problemas graves com respeito a queimaduras, câncer, em que há uma perda muito grande de massa muscular? Hoje a gente não vai ver exatamente sobre isso, mas mais para frente eu vou fazer uma pesquisa e postar alguns artigos sobre isso aqui. Hoje nós vamos ver a fonte dessa matéria aqui, ó, que ela menciona que foi utilizado um trabalho, né, que foi uma revisão de 25 pesquisas, publicado aqui pelo Jornal Europeu de Nutrição Clínica. Então, abrindo essa fonte aqui, essa matéria aqui, né, é uma meta-análise de 2019. Então, ela fala do efeito da suplementação de glutamina em atletas de performance, né, composição corporal e função imune, né? E se nós descermos lá embaixo, já aqui na conclusão, aqui fala, ó, que a suplementação não teve efeito no sistema imune dos atletas, performance aeróbica e composição corporal. Porém, falou que ele mostrou que teve sim um resultado ali, ó, na redução de peso corporal. Então, será que para aquela pessoa que faz academia, busca performance, ganhar talvez massa muscular, recuperação, que é o que 90% dos usuários fazem, será que para eles é válido? Ou, de acordo com os estudos e as pesquisas, você está jogando seu dinheiro fora? Analisando alguns outros artigos, ó, esse aqui, por exemplo, que é um artigo de revisão, ele fala sobre a avaliação do uso da suplementação de creatina e glutamina na recuperação, ó, do indivíduo. E se a gente olhar ali embaixo, ó, eu já deixei grifado aqui, ó, que após essa análise, a suplementação oral de glutamina, ó, e aqui até menciona o público, né, no caso, indivíduos de meia idade e idosos, na ausência de estresse adicional, não altera o padrão, não justifica o uso nestas situações. Mas o que eu gostaria de trazer mais para vocês mesmo é esse outro artigo aqui, ó, que é uma revisão, né? Ou melhor, é da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, que fez um mapa. Esse mapa aí de artigos foram pesquisados. Qual foi o objetivo? Ó?
avaliar os efeitos da suplementação com BCAA, aminoácido, blá 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 blá, glutamina, no ganho de massa muscular, força e performance em diferentes condições e grupos populacionais. Então tá aqui. Se você busca ganhar massa muscular, força ou a performance, será que a suplementação de creatina, de glutamina é para você? Então, só para ter uns detalhezinhos mais aqui desse artigo, ó, pessoal, aqui menciona, né, materiais e métodos. Então, foi usado um mapa, né, um mapa de evidências, e eu vou deixar também na descrição, viu, desse vídeo, todos esses artigos, textos aí que foram utilizados para você analisar e ver os métodos certinho, como é que foi usado, que também são artigos, mas precisa analisar também, né, como foi feito, se há mais artigos semelhantes. Esse foi o que eu dei uma breve pesquisada e gostaria de trazer para vocês. Então aqui, ó, aqui fala, o uso e efeito de L-carnitina e da glutamina ainda são controversos, associados à atividade física e composição corporal. Então, controversos, por que será que nesse resumo do artigo aqui, dessa revisão, nesse mapa de evidências, eles colocaram isso? Por quê? Então, nós vamos descer um pouquinho, ó. O artigo é bem grande, depois você pode ver na íntegra e estudar esse artigo. Aqui falou que isso foram incluídos, ó, 48 no mapa, tá bom? 48 artigos científicos foram incluídos, e você vai poder analisar tudo ali do jeito que você quiser, estudar certinho. Mas o que eu destaquei mais aqui em resumo, nessa análise, ó, nesse quadro 2, é uma combinação de suplementos, a atividade física, o tempo de intervenção e aí o desfecho, os avaliados, né? Então, por exemplo, tá vendo aqui? FM, MM, PF. Aqui embaixo menciona o que é, né? Ó, força muscular, massa muscular e performance física. Então, se a gente olhar, por exemplo, a glutamina com ou sem associação com a atividade física, o período, né, até 12 semanas, é menor, abaixo de 12 semanas. E aqui menciona, por exemplo, nesse 1 e 2 aqui, os artigos que foram utilizados, né, sobre força, massa muscular. Então, foram utilizados aqui, no caso da glutamina, 1 de força e 2 de massa muscular, para analisar. Aqui também, ó, quadro 3, variações das dosagens do suplemento nos estudos incluídos no mapa de evidências. Então, a glutamina, ó, aqui tem também a dosagem, aqui também o período, né? E o efeito, ó, e nível de confiança analisado. Então, veja só, desfecho, ó, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo. Então, de força muscular, efeito inconclusivo, suplementação glutamina. Ó, já em associação a glutamina com o HMB, que é o hidroximetilbutirato, aqui também menciona, né, uns detalhes certinho, que depois é bom pesquisar para analisar certinho. Mas a combinação dos dois teve sim um efeito positivo e apenas um estudo que foi analisado, né? Só que agora sobre a massa muscular, que aqui está analisando força, sobre a massa muscular, ó, sem efeito. Mesma associação dos dois. E o que eu achei interessante que foi positivo na massa muscular em um desses artigos aqui de glutamina. Só menciona isso, mas uma apenas. Na performance física, nem foi analisado. Então, olha só, na questão do desfecho, ó, desfecho, glutamina, força muscular, tem uma bolinha azul, aqui está o efeito, ó, na lateral aqui, ó, inconclusivo. Sobre a massa muscular, duas bolinhas, vermelha e verde, que é o positivo que deu ali e o verde sem efeito. E sobre a performance, nem teve a análise. Então, é interessante a gente analisar, pesquisar bem, porque veja só, aqui na questão da glutamina, depois analisam aqui cada suplemento, né, para mencionar sobre os resumos. Mas olha só, de acordo com o presente mapa, pode-se observar que a glutamina não apresenta efeito importante em nenhum dos 3 desfechos avaliados.
massa muscular, força e performance física. A revisão sistemática e meta-análise realizada aqui, né? Olha só, 47 estudos e a meta-análise de 25 estudos. Foi observado que a suplementação de glutamina não tem efeito sobre a contagem de células imunológicas. Interessante, porque um dos principais argumentos sobre utilizar a glutamina é sobre o efeito do sistema imunológico, né? Mas não notou-se nenhum efeito. Aqui também, ó, sobre a questão da performance física, não apresenta efeito positivo. Composição corporal, a glutamina mostrou benefícios na redução de peso corporal, porém, sem mudança na relação entre massa magra e massa gorda. Ou seja, cabe uma pesquisa melhor de estudos envolvendo a glutamina e talvez o emagrecimento, né? Mas com respeito a ganho de força, massa muscular e performance, que é o que nós estamos analisando, não apresenta benefícios na massa muscular. Então isso é interessante, pessoal, porque hoje em dia a gente vive numa época de cada vez mais propaganda, cada vez mais informação, cada vez mais influencers falando para comprar, compre isso, compre aquilo. Eles mostram recebendo, eles mostram utilizando. Só que é sempre importante a gente analisar os estudos e pensar assim: esse suplemento ele é bom? Ok, mas para quem? Porque eu vou postar mais para frente no canal o uso da suplementação de glutamina para pessoas, por exemplo, atletas em overtraining. Ou seja, aquele atleta que treinou muito até que chegou nesse estado de overtraining. E para ele, a suplementação de glutamina ela pode sim ser benéfica, mas sabemos que não é o caso da maioria de nós, que somos apenas pessoas que treinam na academia com o objetivo talvez de saúde, estética também, claro, mas não como um atleta, né, profissional, que pode ter aí períodos, acontecer overtraining, determinados periodização que está fazendo. Então, pessoal, se gostou dessa informação, gostou do canal, se inscreva aí, curta o vídeo também, que isso mostra que você, o pessoal que está assistindo, está gostando e motiva a gente a produzir mais conteúdo como esse. Deixe seu comentário também sobre sugestão, sobre perguntas de artigos para a gente poder pesquisar, estar fazendo e postando para vocês. Até mais, pessoal.